Capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Gente, viver de forma digna. Você recebeu a vocação, um chamado, você é chamado para ser servo do Senhor, viva de maneira digna conforme você foi convocado. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eita, versículo pesado para a gente cumprir. Mas é assim que é Cristo, tá, irmãos? Para a gente poder viver em Cristo é assim mesmo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse versículo pode marcar também aí na sua Bíblia, se você gosta de marcar, né? Existe um corpo, então não dá para a gente ficar dividindo, competindo. Existe um corpo para Cristo que é o cabeça. Então estamos todos no mesmo lugar, no mesmo propósito de adorar a Cristo. Há um só Deus, não tem outro Deus. Há uma só fé, que é só em Cristo Jesus. Há um só batismo, há um só Deus e Pai. Então é muito claro na Bíblia a quem nós devemos adorar. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu já falei isso uma vez, os dons que foram dados, a capacitação que Deus deu para o povo da igreja, com cada um com uma habilidade, né? Um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, né? Isso é para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse restabelecida, o corpo fosse edificado, para que todo mundo chegue na mesma unidade de fé, para que todo mundo compreenda as mesmas coisas, entenda da mesma maneira como que Deus quer que a gente age, como que Jesus espera que a gente tenha um comportamento em unidade com Ele. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá ou para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, é preciso que a gente tenha um propósito só para nós, enquanto igreja, enquanto corpo, né? E é preciso que a gente cresça em tudo, entendendo que Cristo que é a direção para as nossas vidas. E tomemos cuidado com os ventos de doutrina. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, volta para a palavra. O que a palavra diz? Se um começou a falar uma teoria, daqui a pouco vem uma teoria nova, adaptando o evangelho, filho, volta para a Bíblia. A Bíblia é o seu referencial. Então, se alguém pregou alguma coisa diferente ou tentou adaptar para adequar a sua carne, cuidado, porque a Bíblia não me diz isso, né? Cuidado para a gente não parecer como criança, que segue um, daqui a pouco segue outro, daqui a pouco segue outro, siga Cristo, que é a cabeça. Versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: por que Deus cura na sua igreja? Por que Deus fala com você de forma diferente e não fala comigo? Eu falei assim: se Deus falar com você, você vai acreditar? Ah, não sei. Eu falei: pois é, agora está endurecido. Como é que você vai crer se Deus manifestar até você? Então, o gentio continua vivendo como gentio, continua não acreditando, debochando das coisas de Deus e quer ver milagre de Deus?
Cuidado, queridos. Nós temos que agir como alguém que tem fé, como alguém que espera realmente o poder curador de Deus e a manifestação dele. Então, ele não opera por causa da dureza do nosso coração. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, está falando dos gentios, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gente, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas saia só aquilo que vai edificar o outro, só aquilo que vai fazer a pessoa sentir, que vai ser útil para ela, que vai fazer com que ela cresça. Vamos lá. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nem menção, falar sobre imoralidade sexual, nem mencionar, nem impureza, nem coisas de cobiça. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, porque idolatra o dinheiro, e coloca o dinheiro como Deus da vida dele, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Quando a gente cai na conversa de alguém que nos leva a um caminho errado, a gente se torna desobediente a Deus e a ira do Senhor vem sobre nós. Verso 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quem é filho da luz? Jesus é a luz do mundo. Se nós formos filhos dele, nós vamos... Não tem essa história de falar assim, que o nosso filho tem a nossa cara, ou do pai ou da mãe? Tudo bem, então a gente herda, Quando a gente é filho da luz, filho de Jesus, nós temos que ter luz em nós. E a luz é bondade, justiça, verdade, discernir as coisas do Senhor. Então, se nós não estamos refletindo luz, é porque nós não nos tornamos filhos dele. Isso é natural. Isso a gente aceita na vida, na nossa genética. Por que nós não vamos aceitar no mundo espiritual? 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Tem alguém fazendo algo errado que é das trevas? Fulano, a Bíblia fala que isso não deve se acontecer. Jogue luz naquilo que está errado. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso.
Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que a gente conseguiria, a cada situação que acontece à nossa volta, nós encontrarmos um versículo que reforça aquilo que estamos falando, aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos fazendo? Será que a gente é capaz de encontrar? Vamos fazer essa experiência? Faz aí em casa. Tudo que você for falar, pensa em qual princípio isso está na Bíblia, ou qual palavra eu estou agindo em cima dela. E aí, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Eu me sujeitar ao outro, se o outro, mutuamente, porque é por Cristo. Fulano não merece, às vezes não merece mesmo não. Você também não merecia o amor de Cristo, eu também não merecia, mas por amor a Cristo eu me sujeito. Vamos terminar o capítulo 5. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí, tem gente que aproveita isso aqui e diz: me sujeitar meu marido, me submeter? Então, essa submissão ela é de proteção. O que Cristo fez por você e por mim? Ele se entregou, ele morreu, ele me ajuda, ele me faz crescer, ele me caminha, mas ele me amou primeiro. Então, o homem, ele precisa amar essa mulher como Cristo amou, vou falar agora há pouco, e é fácil para a mulher, então, sujeitar ao homem que cuida, que ama, que zela, que traz coisas boas para ela. Não é assim? Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O papel do homem é amar a mulher e se entregar a ela e servir essa mulher, fazê-la crescer. Olha o versículo 26. Faça isso tudo para santificá-la. É papel do homem santificar, tornar a mulher santa, cada dia melhor. É papel do homem instruir a mulher na palavra para que ela cresça mais parecida com Cristo. Santifica, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus, quando traz o ensinamento, o novo mandamento que ele nos dá, de amar, ele tem nos ensinado a viver aquilo que é a linguagem de Deus, para que nós, enquanto igreja, sejamos aceitos por Deus. Ele é o cabeça da igreja, nós, o corpo, ele nos prepara para que nós, enquanto igreja, subamos e sejamos aceitáveis ao Senhor, a Deus, de forma santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Trata mal a sua mulher, mas você não trata mal o seu corpo, então está errado. Você tem que amar a sua mulher como você ama a si mesmo e fazer tudo por ela. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se você está fazendo bem para você, tinha que estar fazendo para a mulher também, porque ela é responsabilidade sua. Mulher, sujeite a seu marido. Mas ele não... Deus, faça com Jesus Cristo. O Senhor te honrará. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deixar pai e mãe, pode ser fisicamente, no local que a gente orienta que isso aconteça, para ter esse vínculo mesmo familiar lá com o novo casamento. Isso não é possível, pelo menos essa interferência, que haja esse acordo entre marido e mulher naquilo que vai ser tomado, especialmente nas coisas do Senhor. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito.